Olá, boa noite, Cacilda. Márcia, muito boa noite. Vamos aguardar só um pouquinho, já vou chamar vocês. Boa noite. Pode estar chamando ali. Oiê, Oi, cheguei. Mariana. Cheguei. Boa noite a todos. Vamos lá. Vamos esperar uns minutinhos aí. Chamar os amigos aí para vir. Participar dessa live maravilhosa com a Maria Vilela, Jorge, que é psicóloga. Vai ser um bate-papo muito gostoso, muito agradável. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Maria é uma pessoa muito especial. É. Muito. Acompanhou aí a nossa jornada com o livro, né? Maria está entrando. Tô Bom, aqui pegando a ajuda da minha assistente aqui, a Júlia. A Cacilda está elogiando seu É, tá cabelo. vendo? Eu cortei um pouquinho o cabelinho, viu? Cacilda, para ficar mais, para dar um ânimo aí, ficar mais animadinha, porque eu peguei um resfriado, tô afônica, por causa dessa mudança de temperatura, né? Hoje a temperatura caiu bastante, diz que amanhã vai cair mais ainda, então. Mas, assim, tô bem, é só a voz que tá ruim, mas não tô com dor de garganta, não tô com nada. Só que eu espirrei demais hoje. Bom, acho que a gente pode ir se apresentando, né, Lu? Para chamar a Maria. Então vamos lá. Meu nome é Mariléa Bonilha, para quem não me conhece, que eu vi que já tem umas pessoas aí que não, não conheço. Ah, a Maria chegou. A Maria chegou. Bonilha. Então, eu sou Mariléia, né, Lucivânia. Eu e a Mariléia, nós escrevemos um livro de alfabetização intitulado A Turma da Malu. É um caderno de alfabetização para crianças que estão em processo de alfabetização, principalmente primeiro ano. E eu trabalhei por 32 anos. Por 32 anos em escolas do Estado, em escolas particulares. E me aposentei em 2019. E aí a gente começou a mexer nesse projeto aí, que graças a Deus está dando bastante frutos, o pessoal está gostando bastante e estamos muito felizes. E deixa a Marília falar um pouquinho também, porque senão eu me empolgo. Depois vou falar um pouquinho da Maria. Eu também aposentei com quase 30 anos como professora, né? A maioria desse tempo com alfabetização, que é a nossa paixão, né, Lu? Ensinar a ler e escrever. E eu trabalhei em escola estadual, municipal, particular, e sempre a gente encontrava um jeitinho de estudar, se reunir e construindo as coisas. E esse material a gente começou a construir durante a nossa carreira, né? Que eu trabalhei junto com a Lu. Depois ele ficou guardadinho com a... E agora vamos falar da Malu, da Maria. Pode ser Malu também, né? Pode. Pode ir, Lu. Agora eu vou apresentar um pouquinho a Maria, né? A Maria é psicóloga, né? E ela tem um método de ensino para trabalhar emoções, que chama Método Lumen. Então, depois no finalzinho ela vai deixar os contatos, aí a gente também vai deixar para vocês. É um projeto maravilhoso. E também é escritora
de alguns livros, coautora também, né? De alguns Professora, livros, né? professora. Isso mesmo. Então, assim, tem muita experiência, né? Mais de 30 anos, né? Aí nessa área de psicologia, professora, área profissional. Então, é uma pessoa que tem muita bagagem, tem muito para oferecer para a gente hoje. Espero que vocês gostem muito desse bate-papo. Tenho certeza que vocês vão ficar muito contentes ao final, que a gente só tem a aprender mesmo com a Maria, tá bom? Então, Agora eu vou... tentando aí esperar que a Maria fale. Ah, mas a Maria quer Ai, contar um pouquinho antes deixa da eu Maria falar contar. como é que ela conheceu a Maria. É, verdade. Porque essas coisas que o universo conspira, né, Maria? Uhum. Eu fui fazer um curso na Unicamp sobre sonhos, sobre escrita, meus sonhos, né? Que a Maria e a Diva, né, que são psicólogas, elas estavam ministrando esse curso. E lá no curso, durante o curso, eu comecei a conversar com a Maria, porque eu adquiri um livro dela, né? Que ela vai falar depois do livro. E a gente começou a conversar e viu que tinha muita coisa em comum, né? Ela descobriu lá que eu tinha feito faculdade, eu fiz pedagogia na Unicamp e a irmã dela, que depois ela vai contar também, que faz parte da história, e foi minha professora, e a gente começou a trocar ideias, né? A Maria também gosta muito, apesar da Maria estar longe, morar em outro país, mas ela é como se estivesse aqui. Ela já veio aqui também, né, Maria, para a gente se conhecer. E estamos trabalhando juntas, tentando fazer um mundo melhor, um mundo bom, como a turma da Malu diz. Então, vamos lá, Maria, agora com você. Bom, meninas, primeiro, assim, muito obrigada pelo convite. E eu gosto muito desses bate-papos porque é uma via de mão dupla. Cada um com a sua luz, junta com a luz do outro e faz uma constelação, ilumina muito mais. Então, vocês, com a experiência enorme que vocês têm, né, dentro de sala de aula, e eu faço material para usar na sala de aula. Então, a minha parte é a mais da observação, né, da sala de aula. E assim, eu acho que quando a gente faz algo maior. A gente está aqui somando. Lu, será que a Lu entrou ou ela tá? A internet dela deve estar com frio. Frio de novembro. Está ouvindo, Frio. Lu? Aliás, pessoal, como é que tá? Tá tudo bem? Estou Vamos lá. Vamos Então, começar. Os anos que nós estivemos em A sala. gente não sabe se a gente Ô, para, se a Lu, gente não para, você quem é que tá está parando. ouvindo? Tá. Acho melhor desliga a câmera para ver se melhora. Estou ouvindo. Tá. acho bom você desligar a câmera, viu, Lu? Deixa eu ver, peraí. E eu, vocês estão me ouvindo, Sim, Cacilda? tá Tá, bom. então tá bom.
Então, e durante os anos que eu estive em sala de aula com alfabetização, é nítido que a criança, porque você utiliza vários recursos, várias estratégias, trabalha de um jeito, de outro, e a criança está ali, está se esforçando, está fazendo, e ela não consegue avançar no processo de escrita. Pode conversar com a família, conversar com os pais, você vai ver, você acaba descobrindo o que está acontecendo. Então, é sobre isso que a Maria vai conversar com a gente, né? Sobre essa situação, porque nós, como professores, observamos, tentamos ajudar, mas muitas vezes não entendemos muito bem o que está acontecendo, né? E aí e principalmente com a pandemia agora, né, Maria? Isso veio mais forte. Na verdade, não é, Marileia, nós estamos colhendo os frutos da pandemia agora, né? Porém, os frutos da pandemia foram tamareiras plantadas, né? Que dizem, né, que quem planta uma tamareira não vai comer tâmara, né? Porque vai dar o resultado daqui a 100 anos, né? E a pessoa às vezes não vai estar presente, né? E o que acontece? Hoje, esse resultado que nós vemos na sala de aula, em casa, né? São frutos plantados, né, desde os nossos bisavós. Por quê? Nós começamos a olhar, a falar de emoção há quanto tempo? No meu tempo, eu vou fazer alguns anos daqui um pouco. E o que acontece? Eu lembro na escola, assim, em casa, a gente não ouvia falar essa coisa. Como você se sente? Não. O que aconteceu? Puxa, você está triste. O que te deixou triste? A gente não existia isso. E nós, profissionais, estamos cuidando agora de um momento, estamos lidando com momentos que exigem algo que nós não tivemos preparo, desde quando nós éramos crianças. Então, agora são apenas frutos, não é a pandemia. Todo mundo, a pandemia. Não, a pandemia, ela só veio colocar a última gotinha no balde. Transbordou, né? O balde já existia. Não é? E tava aquela gota, sabe? Antigamente, que tinha goteira em casa e ficava no balde. Tum, tum, tum. A gente empurrava o balde para lá para mudar o barulho só. Agora o balde encheu, né? De tâmaras, não tem mais lugar para colocar. Não tem mais lugar. Então, nós vamos ter que começar a aprender a lidar com o nosso lado do cérebro ali, que ele ficou meio jogado para escanteio. A gente só se preocupou com o lado aqui em cima. Agora, tem um lado lá dentro, né? Tem um lado lá dentro que, por isso que ele é bem guardado, ele é o nosso diamante. Né? Lá dentro do nosso cérebro, a amígdala, que todo mundo fala hoje em dia. Né? As pessoas conhecem a parte... Eu tenho até um cérebro aqui, olha que legal. Ó, né? Para explicar para os professores como que funciona e tudo. Todo mundo sabe disso. Só que quando chega dentro da classe, em casa, a gente esquece a parte do cérebro. Ninguém vai lembrar, é essa parte do cérebro que está funcionando, que é o foge ou ataca. Não é por aí, né? A gente precisa saber o que se passa dentro de mim para eu poder lidar com aquilo que está na minha frente ali. Pode ser o marido, pode ser o vizinho, pode ser a criança. Né? Não sei o que vocês, professoras, né, sentem com esse panorama.
Eu estava até comentando esses dias com a Marléa que a gente sente assim que os professores, eles estão se sentindo sobrecarregados, eu imagino assim. Eles tiveram que, de repente, se reestruturar, né? Lidar com o eletrônico, com as mídias, Uhum, para dar aula, que era uma coisa muito pessoal, né? Dar aula é uma coisa muito de emoção, de uhum. sentimentos, de, de pegar, principalmente crianças de primeiro ano, né? A gente é muito aquela coisa de mãe, né? A gente pega um pouco esse lado de mãe da gente, coloca na sala de aula. Às vezes a criança está triste, você chama a criança, põe no colo, conversa, você brinca muito, aquela coisa muito da continuidade, né, da educação infantil. E acabou ficando prejudicado demais, né? E o professor, por sua vez, teve que se reestruturar para trabalhar com as crianças do outro lado do vídeo, que o professor não estava acostumado. Eu até falei para a Malé que eu dei muita sorte que eu me aposentei justamente em 2019. E acabei não pegando nessa fase que o professor. E agora a gente sente assim, eu vejo que tem muitos professores. A coordenadora mesmo da escola que eu estou, ela está afastada por problemas emocionais. Pois é. Então, esse é o resultado. Mas não é o resultado da pandemia. Não. É isso que as pessoas precisam, porque a pandemia virou uma muleta. É. Eu entendo assim, a pandemia ela poderia ser uma, como o pessoal usa muito, né, um gatilho, mas o gatilho para mudança. Né? A pandemia foi a última gotinha, porque ela trouxe uma novidade que ninguém conhecia e não teve jeito de escapar. Por quê? Se é uma BNCC que entra, quantos anos ficou para a BNCC ser aplicada? 3? Foi em 2017? Por aí, é. E quando que a BNCC é lei, que aplica-se? Quando foi? Ai, não Bom, tenho certeza. A gente enfim, é, né, deu um tempo para as pessoas se adaptarem. precisa, Concordo, não concordo, briga, faz complô contra. Deu tempo de acontecer tudo isso, né? Só que quando o mundo parou, não deu tempo de ninguém se preparar. Não. 2015, Maria. 2015. 2015 que foi aplicado, Começou a né? aplicação. É. Ou seja, então teve um tempo para todos se prepararem e tal. Agora, com isso, e o que veio, gente, de resultado foi algo que a gente não consegue controlar, as emoções. Por isso que o resultado é tantos professores pedindo afastamento. Né? Então, não é que assim, as emoções é algo assim bem que é orgânico, não é? Então você Ela, sente. ela começou a ser aplicada, começou em 2015, mas começou a ser aplicada em 2017. Eu já estava aposentada, eu aposentei em Ó, vocês duas, 2016. né, É. danadinhas? Então, mas aí tá bem que o Google ajuda. O Google ajuda. Então, mas assim, hoje nós vemos, né, que esse distanciamento que aconteceu é, das crianças, com isso que a Lu estava dizendo, do carinho do professor, nós somos seres de contato, É. nós somos animais na escala, né? Nós somos os animais com inteligência emocional, com a parte emocional. Então, nós precisamos do contato. Pode pegar de novo, pesquisas, né? Entra no Google aí, mas entra em pesquisas de mestrado, de doutorado, e pesquisa sobre as emoções no desenvolvimento da infância, por exemplo. Tem muito material bacana, né? De fácil acesso, de fácil leitura. Não é para ninguém ficar assim, profissional naquilo, mas só para saber o porquê que as coisas acontecem, para entender, né? para entender. Ô, E, Maria, eu e tinha falado com a então,
analfabeto que parece que pega mesmo, né? Tá ouvindo eu falar, Mario? Eu estou, eu Marileia, só não estou ouvindo a Lu. A Lulu, a gente não está te essa ouvindo. diferença que algumas pessoas já me perguntaram também, a diferença entre emoção e sentimento. Ô, Lu, sua internet eu acho que ela tá com frio. Não, eu estava dizendo, então, enquanto ela... Fala, Lu, agora tá dando, vai. Eu falei que eu não sei realmente o que está acontecendo. Faz muitos dias já que está assim. Eles andaram trocando os cabos da internet e ela está assim, está meio ruim. Pode falar que agora tá dando para te ouvir. Tá dando Sobre pra ouvir? a questão que você estava falando. Eu queria que você colocasse, Maria, uma questão, acho que as pessoas também ficam com dúvida, a diferença entre emoção e sentimentos. Que algumas pessoas confundem. Tem uma diferença, eu sei que tem uma diferença, mas eu sei que as pessoas confundem essa questão das emoções e dos sentimentos, né? Isso é algo que pode nos ajudar muito, né? Na sala de aula, na relação com as pessoas em si, né? Então, conhecer o que é emoção, o que é sentimento, pode me ajudar até eu começar a aprender a me conhecer. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que certas situações vão desencadear em mim algo que eu não consigo controlar, que eu não paro para pensar, é uma emoção. Tá? Por exemplo, eu estou atravessando uma rua e um cachorro vem na minha direção, não é? Ou eu vou enfrentar o cachorro ou eu vou sair correndo. Aquilo é uma emoção, né? Agora, eu já sei disso. Puxa, o cachorro me dá medo. Medo é uma emoção, né? O que eu posso fazer para controlar? Porque emoção é assim, é algo muito rápido, é orgânico, né? É uma descarga hormonal que dá que a pessoa ou ela fica congelada ou ela parte para o ataque, por exemplo, né? Agora, depois do que eu sinto medo do cachorro, eu posso ficar apavorada, né? E ficar ali, o cachorro gritar com a dona do cachorro, por que deixou? Se transforma em raiva. Aí vem outra emoção em cima, a raiva, né? Então, quando eu me conheço, o que eu vou fazer? Eu vou procurar. Puxa, conhecer um cachorro. O que acontece comigo que eu tenho medo de cachorro? O que aconteceu comigo que eu aprendi a ter medo de cachorro? Eu aprendi algo, né? Eu ouvi, aí eu vou lembrar, eu ouvi a minha avó dizer que ela morria de medo de cachorro, que ela não gostava de cachorro, que cachorro é pulguento, né? Eu aprendi enquanto criança, e o Eric Berne, que é um psicólogo, onde eu me baseei para desenvolver o método Lumen, eu me baseei numa parte da teoria dele que fala justamente sobre isso, Lu, sobre as emoções. E ele diz que todos nós temos dentro aqui do nosso cérebro, naquela parte bem protegida do nosso cérebro, que é o nosso cérebro emocional, tudo que a gente vivencia, agradável e não agradável, fica registrado lá. Através do quê? Através da emoção. Então, na alfabetização, se a criança não aprende, e aí ela escuta a mãe comparar com o filho maior, a mãe comparar com o irmão, comparar com o vizinho, chega na sala, o professor comenta com outro professor, nossa, eu tenho esse aqui que não vai, viu? Nem com reza brava. É muito comum isso, viu? Então, eu estou dizendo situações hipotéticas verdadeiras. Não, mas é muito comum, viu? A gente vê isso, a comparação, né?
A Comparação comparação... com colegas, com primos, com irmãos, é muito prejudicial. É muito prejudicial. Porque, gente, isso Eric Berne diz que fica uma foto naquela fita gravada no nosso inconsciente, né? Isso vai, e foi através do quê? Através de uma emoção. Então, a aprendizagem e emoção é assim, ó, é de mão dada. E tanto de forma negativa, vamos falar negativo, tanto Agradável agradável e não agradável, porque e não agradável. nós, professoras alfabetizadoras, nós utilizamos muito da emoção para gravar o que nós queremos que fique gravado lá no cérebro da criança, né? É por isso que nós contamos histórias, usamos Isso. músicas, criamos situações que eles ficam envolvidos, né? Toda vez que ele sente uma emoção pelo que ele está fazendo, a gente sabe que aquilo vai ficar. A mesma coisa acontece com as não agradáveis, né, Maria? A mesma coisa. Agora, por exemplo, a raiva. Vamos colocar a raiva porque eu acredito que seja as situações envolvendo a raiva que mais compromete o ambiente da sala de aula. Né? A criança, não é, com agressividade. Sim. Não é? Então, por exemplo, a raiva é uma emoção. Então, numa situação de frustração, a criança ela pode ter uma reação orgânica para ela se defender. A raiva simplesmente pode ser advinda de uma tristeza, não é? Ela pode ser advinda de uma tristeza que se transforma numa frustração e aí chega aquela gotinha de água que ele precisa se defender, né? Ele está com medo, outra emoção. Então, vocês veem, gente, que parece um caleidoscópio as emoções. Não é separado. O que começa a acontecer? Aí vai virando uma bola de neve, sabe? Não é que ela vai aumentando, aumentando e de repente você não sabe mais. Por quê? Porque a gente não prestou atenção quando começou. Né? Então, a raiva, por exemplo, para o professor em sala de aula, tem uma criança que, puxa vida, ele vive com raiva, ele vive brigando, ele vive... Mas, às vezes, uma criança que está lá chateada num canto... Também. É a maneira dela expressar a raiva dela. Passa despercebido, né? Isso mais... É aquele que fica quietinho lá e não dá trabalho. Ele está... Então, mas ele está se remoendo por dentro. Por dentro, Sim. E aí, gente, quando explode, a gente já sabe o que dá. Tem até um caso, que eu até contei para a Marileia desse fato, quando eu trabalhava com uma outra colega, uma aluna começou a emagrecer muito, ficar muito quietinha no canto e tal. Aí essa colega nossa chegou, também chamava a Lu, falou: Lu, você tem observado alguma coisa diferente na criança, assim e tal? Fica lá, tá meio quieta, quase não conversa, parece que tá emagrecendo. Chamamos a mãe para conversar. E a mãe levou, a mãe falou: não, eu vou ficar atenta, eu acho que eu tô trabalhando muito, ela tá sentindo minha falta e tal. E ela foi passar com a pediatra, tudo. Ela tava com uma depressão severa já. A médica falou: ela tá a ponto de cometer um suicídio. Para você ver, ter uma ideia como é que ela estava tão evoluída. A mãe veio, agradeceu, falou: não, nós estamos fazendo um trabalho com ela, entrou com medicação, com tudo. Porque assim, nem a própria família percebeu. Então, olha esse olhar em cima do professor, né? Que você tá... Coisa que às vezes a família está tão envolvida que a família não presta atenção. E às vezes acha que é daquele jeito, né? Faz toda a diferença. Então, está muito quietinha, ela acaba passando despercebida, né?
Pois é. E aí, Lu, Travou? entra naquele ponto da importância da família estar integrada com a escola, né? Que muitas vezes a gente pensa, puxa vida, a família tem uma integração com a escola, o professor ele passa a fazer parte daquele mundo, né, da criança. E aí, dentro da sala de aula, ele tem mais ferramentas até para ajudar, né? Assim, lógico, muitas vezes o professor fala, eu não gosto que diz que professor tem que passar conteúdo, mas o ensino é baseado em conteúdo. Sim, não é? tem Só um que agora é conteúdo. agregado, não é? Esse conteúdo, ele pode ser, tem até uma pesquisa que eu falei para vocês, eu acho que depois vocês vão colocar um post, alguma coisa, é de um professor, professor Vitor da Fonseca, ele é da Universidade de Lisboa, e ele escreveu um artigo muito bacana a respeito da importância das emoções na aprendizagem. Então, ele abordou a visão neuropsicopedagógica. Então, é uma visão assim, então, ele trouxe esse assunto de olhar para as emoções dentro da aprendizagem de uma maneira bem ampla. Então, ele envolveu não apenas a escola na aprendizagem, mas ele envolveu também o papel dos pais, o papel dos cuidadores, o papel dos avós, porque todos fazem parte da preparação dessa criança, né, para alfabetização e letramento. Maria, você falando agora, eu tô pensando assim, né? No início do ano, quando a gente recebe as crianças no primeiro ano, é muita mudança, porque eles mudam de escola, eles vão para uma escola diferente, tem uma adaptação, como a Lu falou, que já é todo um processo. Os pais sabem, alguns já vêm sabendo alguma coisa, lendo um pouquinho, escrevendo um pouquinho, depende, muitos não sabem, os pais sabem que é o momento que eles vão aprender. Então é muita expectativa, muita emoção envolvida. Então no começo, os pais ficam muito ansiosos, eles olham para a gente assim, está escrito assim, que eles estão... É um mundo novo. Então, esse trabalho de passar confiança para os pais é muito importante. Depois da primeira reunião, aquela reunião que eles conhecem a gente, que eles vão vendo, aí eles vão tranquilizando, mas é muita expectativa. E a criança, claro, percebe tudo isso, né? Então, não dá para você ter um currículo a cumprir, mas você tem que trabalhar com todo esse entorno. Né? Pronto, fala. Travou? Quer falar, Lu? Desliga aí. Estava falando que tem todo esse momento afetivo, né? Fazer esse laço, né? Formar esse laço, né? Não só com os pais, como com a criança, né? A criança tem que se sentir segura, que ela está num ambiente seguro, que ela tem confiança, que ela tem afeto, para que ela possa fazer essa aprendizagem, né? Para que a aprendizagem ocorra, tem que ter esse momento de essa coisa afetiva, essa coisa do laço, né? Que é feito, né? E assim, né? Como nós tínhamos estratégias, você também criou o seu método para ajudar, né, Maria? Pois é. E assim, um pouquinho antes de falar do método, Lu, você trouxe essa coisa da expectativa dos pais. Então, eu sempre, como boa psicóloga, a gente presta atenção nas palavras, né? Então, a expectativa, esperar algo que ainda não chegou. E que traz o quê? Traz ansiedade. Traz ansiedade, Traz ansiedade, né? Ansiedade vem do medo, né?
Por quê? A ansiedade é a doença do futuro, é o estresse. Então, o pai ainda nem sabe como a criança vai se sair. E esse é o medo dele, né? Puxa, será que meu filho vai aprender? Vai aprender, Tem Será que toda ele uma cobrança. já tem essa expectativa em cima da criança? E a criança sente. A criança, gente, é um radar, não é? Quando eu me formei, uma das minhas opções, né, na faculdade de psicologia foi a ludoterapia, que é terapia com criança, não é? E uma coisa que a gente aprendeu desde cedo na universidade foi o quê? A criança, ela decifra o que ela recebe emocionalmente como se fosse um adulto. Na capacidade dela. Mas ela faz uma leitura para ela. Né? Então, às vezes, a criança ela tem dificuldade na escola, ela tem dificuldade para ser alfabetizada. Por quê? Porque essa expectativa que vai gerar ansiedade nela, que vai gerar timidez nela, que vai gerar insegurança nela, em cima de algo que nem aconteceu ainda. Então, uma mensagem para os pais, né? Presta atenção no que está acontecendo, no presente. Eu vou conhecer a professora, vamos conhecer a sua escola e falar do que está sentindo também para as crianças. O pai não precisa esconder o que sente. Pode falar para a criança, puxa, filho, olha, como será que vai ser a professora? Ela está falando do quê? Do futuro. Ela está falando de ansiedade, mas não precisa usar a palavra, eu estou ansioso. A criança nem sabe o que é ansioso ainda. Né? Mas ela pode falar de uma maneira diferente. Né? Como será a professora? Filho, como que você imagina a professora? Como que você imagina que é uma sala de aula agora? Trabalhe com a imaginação e ela vai contando uma história para você. A criança, ela usa a imaginação para que, às vezes, para ela desafogar, sabe? O medo, muitas vezes a tristeza dela, ela conta uma história. Né? Então, é em cima disso que nasceu o método Lumen. Por saber a importância das histórias, da brincadeira, não é? Vocês que são pedagogas, tem principalmente, eu acho que o Valon, né? Eu gosto dele porque ele foi o que mais juntou emoção com o cognitivo. Sim, maravilhoso. Né? Eu acho que ele foi a pessoa que teve assim um olhar mais abrangente, que não foi tanto para o cognitivo. E esqueceu do outro lado. E o cognitivo, ele só se desenvolve se o emocional estiver em equilíbrio. Em equilíbrio. Em equilíbrio. Tem que ter, eu sempre acredito que tem que ter significado. Você não pode... Se a criança se identifica, vê por que ela está fazendo aquilo, né? Perfeita. E esse professor que eu falei para vocês, né, que eu gostei bastante do que ele escreveu, do estudo que ele fez, e ele coloca muito isso, o papel do professor, o professor se olhar emocionalmente, para ele ter condições saudáveis, emocionalmente saudável, para ele poder trabalhar com a criança, com os pais, porque ele tem que dar conta dele, do aluno e da família. Não é só a criança, tem a família por trás, tem a escola, não é? As obrigações dele dentro da instituição.
a gente diz que não são 25, 30 crianças, né? São os pais, os avós, os tios, quase 100 pessoas ali A próximas. comunidade. A comunidade toda. Então, assim, como nós estávamos conversando um pouquinho antes, a gente dizendo que hoje o foco está muito em cima da criança, não é? É a criança com problema emocional, ansiedade, depressão, automutilação. Então, o foco está todo no resultado. E, como a gente disse, esses resultados, eles foram plantados lá atrás. Né? Então, o professor, ele precisa ter... É uma palavra forte, né? Ele precisa ter coragem de se olhar, de se cuidar. Não é só quando tira a licença que aí já quebrou o braço, não é? Quando tira a licença, já quebrou, já está com como que é aquele carpo? Aí já tá, aí já tem que tomar antibiótico. Né? Então, se a gente começar a olhar, puxa, eu estou digitando, começou a dar uma dorzinha, começa a fazer um alongamento, né? Começa a trabalhar a sua mão, dá uma parada, dá uma esticada. E como o professor pode fazer isso, se ele não tem tempo nem de respirar? É uma pena, né, Maria? As escolas não têm assim, um apoio externo melhor para os professores, né? Além do professor se cuidar, procurar fazer um esporte, lazer, né? As coisas que a gente sabe que são boas para ajudar, muitas vezes não tem o apoio na própria escola, né? De uma orientação, de uma direção, e aí fica complicado. Então, Má, foi pensando, Marileia, nesse assunto que nasceu o método Lumen. Então, eu junto, né, nesse método três pilares, que é o quê? São os contos, os jogos, que tem o Lumen Kids, né, que é um jogo da memória, essas cartas aqui que eu estava mostrando para vocês. É um jogo da memória, onde o participante, que eu falo participante, por quê? Porque é o aluno e é o professor também. Né? Então, no momento que o professor conta uma história, ele conversa sobre a história, não é simplesmente sentar, ler uma história e pronto, acabou. Né? Então, no método Lumen, a gente aprende como trabalhar a história com a criança, como trabalhar um jogo da memória para que a criança conte histórias e o professor conte história. Nesse momento, o professor está fazendo isso, Má, que ele também não tem tempo de fazer uma higiene mental, ele não tem tempo de fazer um esporte, ele não tem tempo de nada. Quando ele conta uma história, ele faz um jogo, ele faz uma atividade de escrita, de falar do que sente, através de um desenho das crianças, ele se trabalha. Pode prestar atenção. É um momento para eles ali, né? Para todos, né? Inclusive, é um momento para o professor, inclusive. Então, se o professor soubesse a riqueza que tem esse trabalho, ele aplicaria de uma forma, assim, diária na sala, porque é o momento dele se trabalhar também. Né? Colocar a máscara do avião nele primeiro. E então, eu vou até mostrar para vocês algo bem bacana que aconteceu. No método Lumen, a gente tem o livro, O método Lumen é esse livro aqui, O Laço que Virou Abraço. E essa é a professora, que foi professora da... Minha professora. Essa foi a última foto que um aluno tirou na sala. Por isso que ela está fazendo pose, ó. Né? E a Lu, ela nos deixou em 2007, ela tinha 38 anos, e depois, quando ela ia completar 50 anos, eu escrevi o livro para comemorar os 50 anos dela. E a partir disso nasceu o método Lumen, com esses 3 pilares, inspirado
na maneira que ela dava aula, porque ela fazia exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ela contava história, ela usava os jogos. E o primeiro livro que eu vi produzido por crianças foi na sala de aula dela. E eu fiquei com aquilo gerou uma emoção em mim. E olha o que deu resultado depois de quantos anos, né? E aí, uma professora de Portugal me convidou para contar online a história do Laço que Virou Abraço. E eu contei a história para 4 turmas da sala, é uma escolinha bem pequena lá em Portugal, do governo, né? Da prefeitura. E depois de um tempo, ela me mandou as histórias que as crianças escreveram, porque no final do livro tem uma pergunta, né? Aqui no final do livro tem uma pergunta dizendo, né, que a fita de cetim chegou nesse vilarejo para contar a história. E quando ela chegou lá, ela notou que tinha algo diferente naquele lugar. O que será que ela observou lá? Porque ela observava o que ela sentia. Então, as crianças escreveram histórias, o que eles imaginaram que a fita de cetim encontrou lá naquele lugar. Olha, gente, o resultado foram 2 livros. Um da turma do 3º ano. Cada um, deixa eu mostrar para vocês, olha. Cada um escreveu uma pequena história e teve até sessão de autógrafo. Ai, que lindo. Olha a ilustração. Ai. Né? E a turminha do 2º ano, eles escreveram um conto conjunto. Então, a professora foi anotando cada parte que eles iam contando e ela foi anotando, porque eles ainda não eram alfabetizados, né? E no final, eles produziram um livro da classe. E o 3º ano produziu uma história para cada um. E um livrão da classe. Olha, ficou um livro enorme. E teve a sessão de autógrafos. Gente, e é uma escola, não pensa que é porque é Europa que o pessoal tem recurso. Uma escola sem recurso. Olha. Só que uma professora e a diretora da escola resolveram fazer isso. Gente, mas gerou uma emoção nessas crianças. Quando eles viram o livro, eles não sabiam que a gente ia fazer um livro, ia montar um livro. Essas crianças, eles não se cabiam. Eles pulavam, eles ficavam, eu sou escritor, sabe? Então, gerou uma emoção envolvendo leitura, escrita, análise de texto, ali a composição dos desenhos, numa simples atividade deles criarem uma história e fazer um projeto em cima. E esse é o 3º pilar do método Lumen. É o resultado da leitura, dos jogos, né, de aplicar o 2º pilar, que é o lúdico, para ela autoexpressar o que ela sente. Então, sabe o que a diretora me disse? A diretora disse que ela estava assim encantada com o que aconteceu, porque as crianças agora têm um novo olhar para a questão da leitura, para a questão da escrita. E eles têm uma história para contar. Eles viram significado, né? Eles participaram da elaboração. Então, isso nunca mais vai sair da cabecinha deles. E aí, voltando à importância da emoção na alfabetização. Sim. Vocês acham que esse momento será apagado da fita lá dentro do diamante deles, né? Do cérebro emocional? Não. E é um reforço super positivo, né? Para a leitura, para a escrita. É emoção. Gente, olha...
E a alegria deixar... Opa, Flavinha, deixa eu escrever aqui Flavinha, eu escrevi Flavinho. A gente está falando e escrevendo, né? Flavinha, falando oi para minha amiga. Então, essa emoção que foi gerada não foi só para as crianças, gente, envolveu a escola inteira. É verdade. Até o rapaz que abre a porta, porque ele viu uma pessoa diferente chegando lá. Ele quis saber o que era. Os outros professores também participaram, mesmo não tendo participado do Você processo. sabe que esses projetos, assim, por exemplo, eu fazia salada de fruta, trabalhava frutas na alfabetização. Envolve a escola inteira, as famílias e as crianças. A hora que eles vão comer, é o resultado final, né? Comer a salada de fruta. Quanta emoção você percebe eles comendo aquela salada por causa de todo o processo que foi desenvolvido, né? E do tato, né? Nós cheiro, somos seres que precisamos dos 5 sentidos ainda. Paladar, tudo, Nós né? precisamos. A criança até pode mudar, ela começar a comer algo que ela antes não comia. Sim, com certeza. Né? Uma hortinha comunitária. Sim. A criança começar a comer alface, comer, né? Nossa. O Mari, eu tô preocupada com o tempo. Tudo, né? Fala, Lu. Quase. Acho que você podia falar sobre o seu poema que está no nosso livro e o conto. É verdade. Que que eu criei, o Emoções sobre Olhares, que é em cima de Emoções sobre Diferentes Olhares, muito rápido, que né? nasceu esses 2 livros aqui. Né? E esse foi o primeiro livro do projeto, Emoções sobre Diferentes Olhares. Então foram pessoas assim que eu nem conhecia, a gente se conectou na época aí da pandemia e nasceu o livro, e cada uma escreveu um conto, emoções, né? Que estava na época da pandemia, então eu resolvi que eu queria juntar pessoas diferentes para contar histórias diferentes, porém as emoções eram as mesmas, né? E nasceu, então, o meu conto, que faz parte do livro da Turma da Malu, né? Eu fiquei muito honrada com o convite, e é o Tocando Estrelas, que é uma poesia, e elas fizeram assim, a Lu e a Marileia fizeram um trabalho assim muito lindo, né? Utilizando um poema para ajudar as crianças a aprender, né? Colocar as letrinhas juntas para falarem de emoção quando elas escrevem. Isso. A honra é nossa de ter o seu poema no nosso livro, que fala de emoção, de amizade, que é um dos temas do nosso trabalho, né? E que sonhos. Não importa se alguém que fala que você é maluca. Eu acho que muita gente falou para vocês, vocês estão aposentada. Tem dificuldade de fazer livro, vocês estão maluca. Não importa. O que vocês vão inventar agora? Vocês estão sossegadas. Mas a emoção de pegar isso aqui na mão, pronto. O dia do lançamento mesmo foi um momento muito especial pra gente, né, Marilé? Foi assim, uma coisa, como você falou, uma coisa inesquecível. Vai ficar lá dentro guardadinho, bem, mas vai ficar lá guardadinho. Foi uma emoção e a emoção que a gente leva. A gente não leva nem a respiração. Falar em respiração, deixa eu deixar uma dica para os professores, não é? Se você não tem tempo nem de pentear o cabelo, uma coisa você tem tempo: respirar. Então, se você não tem tempo de fazer nada, você só respira lentamente. Vamos fazer aqui? Então, olha,
respire, conta até, se você conseguir contar até 7, inspirando ou menos, o quanto você conseguir. Vamos lá, fecha seus olhos um pouquinho e vai contando e inspirando, inspirando, inspirando. Aí segura um pouquinho. Agora solta bem devagar. Solta bem devagar. Novamente inspira. Segura um pouquinho e solta bem devagar. Inspira novamente. Segura um pouquinho e solta bem devagar. Pode abrir seus olhos. Você acabou de dar um alimento para o seu cérebro, para ele poder ter energia para recomeçar. Você oxigenou o seu cérebro. E olha, seu corpo não fica mais leve? Gente, não deu 2 minutos. É, Não dá mesmo. E já faz uma diferença enorme, né? faz, acalma, né? Eu e a Marileia mesmo, nós fazemos meditação toda terça-feira. Já faz uma diferença enorme. Né? E quando a gente fala meditação, o pessoal assim, eu não consigo meditar. Não precisa. Só Não, respira. só respira. Só respira, segura um pouquinho, solta. Só isso. Já dá uma relaxada no corpo, né? Já, porque aí você vai se abrindo para outras coisas. Até que eu podia pensar em meditação. Não, é muito ainda? Só respira. Respira, segura e solta. Respira, segura e solta. É meu mantra. Respira, segura e solta. Agora a Maria, com essa voz linda, vai ler o nosso poema, né, Maria? Essa voz de doce. Nossa, dela, né? Que agora nós se apoderamos dele. O poema do nosso livro que a Maria fez. Verdade. Então, muito obrigada. Bom, o poema é Tocando Estrelas e esse aqui é meu pai. Eu escrevi esse poema em homenagem ao meu pai, porque ele me contava histórias da estrela d'alva, me incentivando a levantar às 5 horas da manhã, porque a escola era longe da minha casa. Então, ele falava que a minha amiga estava me esperando lá fora, e era a estrela d'alva. Que lindo. Bom, então vamos lá. Tocando Estrelas. A menina bem pequenina amava no gramado se deitar. Olhando o céu iluminado, sonhava as estrelas tocar. Os amigos dela riam e com seus pais foram falar que a menina estava maluca por querer o céu tocar. Mas os amigos, ela não dava ouvido à sonhadora menininha, porque dentro dela ela guardava o brilho de cada estrelinha. A menina tão pequenina sentia-se um gigante encantado, brincando com tantas estrelas que brilhavam por todo lado. Dava nome às estrelas, as chamava de amigas, fechava os olhinhos e sonhava, criando histórias e cantigas. Numa noite bem grande, uma estrela chamada Dalva para a menina apareceu. A menina de tanta alegria, o papai ela chamou. E ele no quarto entrando, a menininha abraçou. Tudo foi apenas um sonho, muito lindo e dourado. Mas a menina no coração sabia que estrelas ela tinha tocado. Que lindo. Obrigada, Maria. Parabéns, Maria. Obrigada. Os contatos da Maria estão aí no post que nós fizemos, né, Maria? O método Lumen. Eu vou colocar aqui. Coloca aí. E quem quiser, professor que quiser fazer a formação, que quiser